Você já ficou algum tempo fora de casa e sentiu aquela vontade de voltar? Qual é a sensação de quando voltamos para casa depois de ficar muito tempo fora? Em Isaías capítulo 14, encontramos a condenação da Babilônia e Deus proferindo uma série de sentenças ao seu rei. No verso 16 encontramos algo bem interessante, que vale a pena destacar. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Veja que Deus deixa bem claro aqui nesse texto que todo o poder que o rei da Babilônia tinha antes será visto pelos povos, que ele não terá mais. Neste texto, há uma clara referência do povo de Deus retornar ao seu lar, a terra que Deus havia prometido dar a cada um deles. Mas o que tem de tão importante essa questão de poder voltar para casa? Veja que duas palavras aqui são fundamentais para entender esse conceito de retorno ao lar. A primeira palavra é Babilônia. No Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, no verbete Babilônia, encontramos uma definição bem interessante que vale a pena estudarmos. Lá diz assim: Babilônia é a grafia grega do nome próprio, que em hebraico aparece uniformemente como Babel. A palavra ocorre cerca de 290 vezes e designa uma antiga cidade na margem oriental do rio Eufrates, cerca de 32 quilômetros ao sul de Bagdá, perto do atual vilarejo de Hilla, no Iraque. Parece que a língua acadiana deriva esse nome de Babili, ou de alguma antiga fonte suméria. Mas tanto num caso como no outro, a palavra significa porta de Deus. Gênesis 11:9 apresenta o nome como Babel, talvez a raiz de Baal, confundir. Mais provavelmente, o objetivo de relacionar o nome próprio com a ideia de confusão seja de ironia, num jogo de palavras que alude ao que aconteceu quando as línguas foram confundidas. Neste texto, encontramos a diferença entre Babilônia, o termo grego, para Babel, o termo hebraico, que significam a mesma coisa, porta de Deus. Perceba que a intenção da Babilônia sempre foi parecer a porta de Deus, mas na verdade nunca foi nem o caminho para Deus. Já este mesmo dicionário, agora no verbete Betel, traz algo interessante para analisarmos. E lá diz assim: indica a cidade e o santuário, cujo nome é lido em português como uma palavra só, Betel. Mas perceba que o termo são duas expressões, Bet-El, ou seja, casa de Deus. O termo é mencionado 65 vezes, mais do que qualquer outra cidade, exceto Jerusalém. Betel foi uma cidade cananeia e israelita, localizada a uns 15 quilômetros ao norte de Jerusalém, no cruzamento da estrada norte-sul, que vai para o alto das colinas, com a estrada leste-oeste, que vai para as planícies de Jericó, para a planície costeira. Ficava na fronteira norte de Benjamim, fronteira sul de Efraim. Perceba que o significado dessas palavras caracterizam claramente a sua diferença. Betel é a casa de Deus, enquanto Babel parecia ser a porta de Deus. Fazendo uma aplicação com esses dois significados, percebemos que a fachada não importa muito. O que importa mesmo é o seu interior. Ser a porta de Deus ou parecer a porta que dá acesso a Deus não basta. É necessário que seu interior seja a casa de Deus. E aqui podemos fazer uma pergunta bem relevante. A sua casa parece ser a porta de acesso a uma família de Deus? Ou o interior do seu lar é realmente a casa de Deus?